Estamos de volta com mais Hora Quente esta noite e para dar as boas-vindas ao nosso primeiro convidado. Aliás, primeiro e único convidado esta noite, porque há muita história para contar. E esta noite vamos falar de futebol. Ele foi o Zé Mourinho dos Açores antes do Zé Mourinho entrar em cena. Só que há uma grande diferença. Quando este senhor saiu de cena, saiu em grande. Senhoras e senhores, é com imenso prazer que damos as boas-vindas ao antigo treinador de Santa Clara e do Grupo Desportivo de Santo António, o Sr. Edmundo Paulino. Caro amigo, seja bem-vindo à Hora Quente. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Com muito prazer. Nós gostamos de ouvir as histórias das pessoas que têm história para contar e eu sei que o Edmundo tem muita história para contar. Antes de mais, vou pedir aqui à produção, quando digo à produção, até parece que tem um quarto cheio de gente, mas é só o Floriano, aqui a primeira fotografia que eu quero mostrar, para dar aqui mais... portanto, enfim, crédito àquilo que eu acabei de dizer, eu sei que ele vai pôr, mas entretanto vamos falar. É um título de um jornal, quando tu deixaste os Açores para vir para os Estados Unidos, que chamou-te o Papa Títulos, deixa os Açores. Portanto, isto foi incrível, tu tiveste um sucesso tremendo enquanto treinador nos Açores, durante 14 anos, não foi? Exatamente, foi uma trajetória muito boa porque... Foi trabalhado ao longo dos anos, portanto foi um trabalho que começou, eu fui o único treinador até hoje ainda que conseguiu vencer todos os escalões da formação, a começar nos sub-12 até aos séniores. Portanto, fui campeão de sub-12, sub-14, sub-16, sub-18 e séniores. Com uma equipe que se foi formando desde baixo e que foi sendo adaptada todos os anos, com mais alguns jogadores, e depois até aos séniores, sempre com quase os mesmos jogadores. E, portanto, foi isso que fez com que realmente o trabalho fosse feito ao longo daqueles anos com alguma consistência e que deu os frutos que deu. Vamos recuar aqui um bocado à tua infância, à tua juventude. Eras muito ligado ao futebol? Sim, desde os 6 anos que comecei a praticar futebol. Vivia ali mesmo junto ao Jacomo Correia, morava ali na Arquinha e desde os 6 anos meu pai começou, aliás, a partir dos 4 anos, meu pai era um adepto ferrenho do Michelense, um clube que atualmente está extinto. E já me levava para o futebol, onde havia o Jacomo Correia, o antigo Jacomo Correia, que era de terra batida, onde havia as tasquinhas dos clubes dali da zona de Ponta Delgada, a tasquinha do Marítimo, a tasquinha do Michelense, a tasquinha do União Esportiva, Santa Clara. Portanto, cada clube tinha as suas tasquinhas e era muito interessante porque ao domingo não havia televisões, não havia nada para fazer, e então íamos para o futebol às 9 da manhã e ficávamos no Jacomo Correia até ali às 6 da tarde, sempre a começar a ver os jogos da formação, dos júniores e por aí fora sempre os jogos dos séniores. Por isso mesmo a minha ligação ao futebol começou muito cedo e o bichinho começou a mexer muito cedo. E portanto, meu pai sempre com aquela coisa do Michelense, mas por ironia das coisas, acabei por não seguir o clube do meu pai, porque depois razões que vieram a acontecer. Mas estreaste como jogador antes de ser treinador? Ou foi? Então, exatamente, quando é que isso acontece? Exatamente. Comecei a jogar a futebol mesmo ali com os meus 10, 11 anos, quando começou os escalões de formação mais novos, porque antigamente não havia infantis, não havia iniciados, a gente começava a jogar nos júniores e depois já era os séniores. Portanto, o que quer dizer que com 12 anos começávamos a jogar nos júniores com jovens de 18 anos, portanto não havia grandes hipóteses dos miúdos que começavam, e então começou a haver, através da Associação de Futebol Ponta Delgada, começou a haver os escalões de formação que começava dos 12 anos para cima. Portanto, dos 12 aos 14, dos 14 aos 16 e dos 16 aos 18. Comecei a jogar futebol no Michelense, no antigo liceu, num campo de futebol de 7.
Através do Micalense fui selecionado para ir a uma seleção de ilha, num torneio que fomos fazer à Ilha da Madeira. Por incrível que pareça, já foi há mais de 40 anos. Fomos então selecionados para ir à Ilha da Madeira e quando regressei, o Santa Clara, que na altura já era o clube que começava a dar cartas na formação, tentou que eu fosse para o Santa Clara, mas o treinador da seleção na altura era do União Micalense e fiz uma passagem muito pequena pelo União Micalense. Joguei no União Micalense uma época e no ano a seguir fui para o Santa Clara através de uma pessoa que muita gente não conhece, mas que foi muito importante na vida de um dos ídolos de Portugal, que é o padrinho do Pauleta, o António Duarte Viveiros, uma pessoa que depois foi muito importante durante a minha carreira de jogador e de treinador, porque acabou por ser quase como o meu manager. E então fui para o Santa Clara e comecei a jogar então já nos iniciados. Qual era a posição que o Edmundo jogava? Eu jogava a defesa central e jogava a lateral direito. Portanto, era um central que subia muito nos livros, nas bolas paradas, e acabei, por incrível que pareça, como defesa central, ser o melhor marcador da equipa do Juvenis de Santa Clara, através das bolas paradas, nos pontapés de canto, nos livros. Portanto, foi a minha parte futebolística foi sempre nos escalões do Santa Clara, com passagem pela seleção de São Miguel também. Aos 18 anos, então, era muito difícil naquela altura, estamos a falar há 30 anos atrás, um jogador que saía dos júniores e passasse aos séniores. Fiz a decisão de começar na formação como técnico. Mas antes, naquele ano de transição para os séniores, ter passado pelos Júniores Santa Clara, de onde jogamos com equipas, porque o campeão dos Açores vai sempre uma fase nacional, e jogamos com equipas como o Sporting, como na altura o Futebol Clube do Porto, e o Sporting foi campeão naquele ano, onde jogava o Paulo Futro e outros jogadores daquela altura que foram campeões nacionais. Claro. Naquele ano, então, fiz a opção e, através desse senhor, que depois acabou por ser o meu manager, fui para os infantis do Santa Clara, começar a fazer um trabalho que, não, dentro da área do futebol, mas completamente diferente do que ser jogador. Exatamente. E quero falar nessa diferença. Portanto, eras bastante jovem na altura, não é? Basicamente, um adolescente a dar um saltinho para a vida de adulto. Como é que foi passar da fama, entre aspas, de ser jogador e da responsabilidade de ser jogador para a formação? Ou seja, poderes dar aos mais jovens do que tu a formação certa para seguirem também carreira como futebolistas. Como é que te adaptaste? Foi uma adaptação muito fácil, porque como a gente já sabe, muita gente agora comenta futebol e muita gente fala futebol e há sempre aqueles antigos jogadores que dizem a gente esteve lá dentro, a gente sabe o que é que está falando, dão-de entender que as pessoas que não praticaram futebol e que não jogaram futebol, como eles dizem, não sabem do que é que estão a falar. Às vezes não é assim, às vezes a gente tem pessoas que nunca jogaram futebol e percebem do que é que estão a falar e sabem o que é que estão a falar. Tal e qual como um dos melhores treinadores de hóquei patins nem sequer sabia patinar, né? Futebol é a mesma coisa. E vamos falar, por exemplo, de um dos melhores treinadores do mundo atualmente, o Mourinho, também nunca foi um grande jogador, e é o treinador que é. Quando eu fiz a passagem para ser o técnico dos infantis do Santa Clara, o mais importante era também me formar como treinador. Portanto, tive que fazer um curso, tirei o meu curso de treinador, e depois, na formação, o primeiro objetivo e aquilo que toda a gente diz é muito importante formar jogadores. Vamos formar jogadores, os títulos não interessam, não interessa ganhar, interessa é formar jogadores. Muito importante formar homens, e o que é certo é que hoje em dia, todos aqueles jogadores que começaram comigo, hoje em dia têm as suas famílias, são pessoas ligadas à política, são pessoas ligadas ao futebol, e são pessoas que têm as suas famílias formadas. É muito importante. Mas
o futebol, se não houver títulos, não fica a marca. E a marca é os títulos que a gente vai ganhando, é que dá com que realmente a gente fique com uma marca ao longo da nossa carreira, né? E portanto, além de ser importante formar homens e de poder realmente fazer com que os jovens não vayam por outros caminhos menos aconselháveis, né? Era importante ganhar, porque há muita gente que diz a formação não é importante os títulos. Não, é muito importante os títulos, porque são os títulos que dão o estímulo para o jogador poder evoluir e poder seguir o seu caminho. E portanto foi isso que aconteceu. De alguma maneira, a minha formação como treinador também foi muito importante, e depois valer da experiência e dos treinadores que eu tinha conhecido durante aqueles anos que fui jogador, porque também foram bons técnicos, e fazendo um trabalho de base com miúdos que começaram comigo. Eu tenho miúdos que começaram comigo com os 6, 8, 10 anos e foram comigo até aos 25, 26 anos. Portanto, foram muitos anos, quase éramos uma família. Exato, criaste esses miúdos. Exatamente, e acabávamos depois por ser uma família, mas dentro do campo eram quase como profissionais, porque através do Santa Clara, como eu já disse, era o clube, e atualmente também, era o clube que dava mais condições em termos de formação e dava mais condições ao jogador para o jogador poder evoluir. Nunca faltou nada àqueles jogadores. Alguns deles fizeram a sua vida e hoje têm as suas casas, os seus trabalhos, graças ao futebol, porque não eram profissionais de futebol, mas conseguiam muita coisa através do futebol. Exato. Qual foi a tua abordagem enquanto treinador na primeira equipa dos infantis? Portanto, acabas de ser jogador, passas a ser treinador. Qual foi a abordagem? O que era o teu principal objetivo com aqueles miúdos? Exatamente aquilo que acabei de referir. A questão da formação do jovem, né? Primeiro, era muito importante ganhar, porque, como eu já disse, o objetivo tem que ser sempre ganhar. Se bem que nem todos podem ganhar, mas acima de tudo era formar a pessoa, formar o jovem, tentar tirar dos caminhos que não eram mais próprios, e eles estão dali, estão treinando, estão a fazer um desporto, é meio caminho andado para isso não acontecer. E depois, acima de tudo, dar-lhes um objetivo para o futuro. E a gente ali, naquele meio, estamos a falar há 30 anos atrás, que é completamente diferente daquilo que se passa hoje, a gente nunca pensava que algum deles fosse ser profissional de futebol e fosse ganhar o dinheiro que hoje se ganha, né? Mas eles tinham aquela ambição de serem os melhores e de quererem ganhar os títulos que havia em disputa, porque, como você sabe, os títulos, depois conseguia-se, através dos títulos, viajar, participar no Campeonato dos Açores. Eram passeios que eles davam entre as ilhas. E se fosse campeão dos Açores, depois havia a fase final nacional a nível do continente, jogar com equipas como o Benfica, como o Porto, como o Braga, como o Sporting, as melhores equipas de Portugal. E, portanto, o objetivo deles era focado nisso. Não havia dinheiros, não havia ninguém com ordenados. O objetivo era aquela marca: se és campeão, vais representar a tua ilha, e se fores campeão dos Açores, vais representar os Açores. Exato. Era o objetivo número 1, passando pela formação da pessoa e do homem, né? Era muito importante. Quais foram os títulos que ganhaste enquanto treinador dos infantis? Infantis, ganhei tudo o que havia para ganhar. Ganhei o campeonato, ganhei a taça, ganhei a supertaça, fui treinador tanto da seleção de São Miguel como da seleção dos Açores, em todos os escalões. Nessa altura, enquanto era treinador dos infantis? Dos infantis, passando pelos iniciados, Quando eu estou falando de infantis, agora eles falam muito no sub-12, o sub-14, o sub-16, o sub-18. Fui treinador de todas as seleções de ilha e dos Açores, passando por um torneio que é muito famoso e que ainda hoje se disputa, que é o torneio Lopes da Silva, que é disputado, antigamente era disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, e fui o treinador dos Açores dessa ilha. E fui o treinador do torneio da Macaronésia, que é o torneio que é disputado pelos arquipélagos do Cabo Verde, Madeira, Canárias e Açores. Na altura eram só as 4 arquipélagos, agora já está com o arquipélago também da Italiano, que é da Córcega. Fui o treinador dos Açores nesse torneio em Palma de Maiorca, nas Canárias. Foi uma experiência também muito boa. Portanto, tudo isso
eram os objetivos que os miúdos tinham, era depois no fim terem esse prémio, de conhecerem outras cidades, outros países, e acima de tudo fui muito viajado através do futebol e inclusive na Madeira, já não veio lá desde aquela altura de há 30 anos atrás, graças a Deus este ano acho que veio regressar lá em férias. Ótimo, fantástico. Passando de escalão para escalão, passando aos escalões inferiores, ou superiores neste caso, qual foi a abordagem nesse sentido? Portanto, em criança, formá-los a ser homens, a bons seres humanos e responsáveis, para depois conquistarem aquilo que têm a conquistar. Como disseste, alguns dos jogadores estiveram contigo em todos os escalões. Qual foi a abordagem ao passar do tempo e conforme ias subindo de escalão? A abordagem, exatamente a abordagem da vida, né? Como você sabe, a gente quando tem 6 anos pensamos de uma maneira, quando vamos para os 10 já se pensa diferente e quando chegamos àquela idade pior, que é ali os 14, 16 anos, onde começam a aparecer os vícios, né? É a parte mais difícil e é a parte de onde os pais se começam a envolver mais e o meu filho é o melhor e o meu filho joga menos do que aquele e aquele joga mais do que aquele. Portanto, isso tudo mexe com a cabeça do atleta e para mim a fase mais importante é ali os 14, 16 anos, que é a passagem da criança para o jovem e depois dali para cima é muito mais fácil. Porque a gente consegue moldar até ali, entre os 14 e os 16, conseguimos moldar à nossa maneira e depois deles estarem, aqueles que se adaptam-se e ficam, não é? Os que não se adaptaram seguem outro rumo, vão para outro lado, portanto é muito importante aquela fase dos 14, 16 anos, tanto a nível da vida como a nível da escola, porque a escola ali começa a ter também mais importância, os pais começam a apertar mais, porque a escola também é muito importante e era uma das coisas que no Santa Clara nós fazíamos e agora ainda se continua a fazer, as notas da escola, tudo era envolvido na formação do jogador. Portanto, a gente fazia sempre com que o jogador fosse um bom jogador, mas também fosse um bom estudante para no futuro poder seguir a sua carreira fora do futebol. Se bem que havia aquele pai que dizia não sejas um bom aluno, eu quero é que sejas um bom jogador de futebol. Mas poucas vezes acontecia. Nós exigíamos que realmente as notas fossem boas para realmente no futuro eles não sentirem depois falta da escola. Mas depois de passar a fase dos 14, 16 anos, que é a fase mais perigosa para mim, nos jovens, foi muito importante dali para lá, porque eles já estavam adaptados a mim, não é? Porque eram já 5, 6 anos de envolvência e era uma equipe, a minha equipe que eu trabalhei ao longo daqueles anos todos, era uma equipa que não era preciso fazer muita coisa a nível de táticas, porque eles já estavam tão rotinados, já sabiam o que é que cada um fazia, só trocava 2, 3 jogadores de jogo para jogo, mas o futebol, a nossa equipa era, a gente chegava à altura que eles diziam, oh, mister, hoje a gente não sabe se vai ganhar ou perder, a gente quer, quantos é que vai ser. Portanto, era porque, como acabava de dizer, eu era o treinador de Santa Clara, era o treinador da seleção e por isso também tinha alguma regalia em escolher aqueles que sobressaíam mais. Se bem que havia equipas que também faziam o seu trabalho da mesma maneira que nós fazíamos. Agora, para mim, a questão número 1 do êxito e daquilo que se passou foi aquela equipa vir sempre junta e acabar até nos 100 anos. No mundo do futebol vê-se muito a questão de tens uma equipa de grandes jogadores, mas infelizmente psicologicamente não consegues penetrar aqueles jogadores. Para ti, qual é a parte mais importante? A parte psicológica ou a parte tática? A parte psicológica é a mais importante e é como eu já lhe disse, acabei agora de falar nisso. Chegava-se às vezes antes dos jogos, taticamente já não era preciso fazer muito, era só fazê-los ver. Se a gente ia jogar com uma equipa fraca, que a gente sabia que podia ser 6, podia ser 12, o nosso objetivo era sempre fazer com que está 0-0, portanto isso tem a ver com o trabalho psicológico. Está 0-0, nunca estamos a ganhar. Está 10, vamos para o 11. Muita gente dizia às vezes, isso não é vantagem, mas
para nós tínhamos que ter um objetivo. Se chegasse a 10 e os jogadores começassem dentro do campo a brincar com a bola sem o objetivo da baliza, porque o futebol, o objetivo é a baliza, é o gol. As pessoas que estavam a ver não queriam cada vez mais. E, portanto, a parte psicológica de incentivar o jogador é sempre a parte mais importante, porque, taticamente, quando o trabalho está feito de base, é como eu já lhe disse, mudava 1, 2, 3 jogadores de jogo para jogo consoante o adversário, de resto, eles já sabiam. Não era preciso estar ali a mudar táticas. A nossa maneira de jogar era quase sempre idêntica. Pelo número de títulos que você conseguiu arrecadar ao longo dos anos, sabe-se muito bem que você era um as no que diz respeito à parte psicológica para com os jogadores. Mas também, você, quem é que o motiva a si? Você era muito bom a motivar os jogadores, mas você está a passar a motivação para um grupo de jovens. Quem é que motivava o Edmundo? Olha, como treinador também tinha os meus ídolos, não é? Baseava-me muito nos treinadores daquela época. O Bobby Robson, gostava muito de ouvir o Bobby Robson, gostava muito de ouvir o Carlos Queiroz, foi uma das pessoas que me fez orientou o curso do segundo nível que eu tirei, o Carlos Queiroz estava incluído. Alguns dos meus treinadores que eu tinha tido antes, tive um treinador que era um militar, que era o capitão Fernando Brito, também me incentivou bastante. O Ben David, não conheci pessoalmente, mas através das histórias que sabia dele, foi um grande treinador do Santa Clara e que deixou muitos livros escritos, onde a gente também lia. E depois também é preciso, muito importante, termos uma estabilidade familiar, porque a nossa família, se a nossa esposa não apoiar, se os nossos filhos, nesse caso eu só tinha a minha filha naquela altura, elas se não gostarem do futebol e se não se envolverem a partir do momento que eu me envolvia, porque eu saía de casa lá às 7 da manhã e chegava a casa às 11 da noite. E pouco ou nada estava com as minhas filhas e às vezes então para estar um bocadinho com elas e com a minha mulher, quando eu ia para o treino levava a minha mulher e levava os meus filhos, porque nos sítios que eu fui passando fui deixando sempre gente amiga e não foram muitos clubes que eu representei, só representei o Santa Clara e o Santo Antônio, mas por tudo o sítio que ia tinha bastante gente amiga. Agora, aquela parte de trás, se a família não apoia, se a gente não tem uma boa estabilidade familiar, também não consegue fazer esse tal trabalho psicológico. E era muito importante também dar-nos muito bem com os familiares dos jogadores, porque muito daquilo que a gente trazia era através dos pais dos miúdos, que a gente vai falando e vai tentando pegar naquilo que é mais importante, para depois podermos transmitir para eles no jogo. E a parte psicológica para mim era muito importante. As minhas palestras nos jogos com os jovens, principalmente com os jovens, era sempre à base da psicologia. Não se falava muito em termos táticos, porque é como eu já disse, eles sabiam tudo. Exato. O que é que foi o melhor momento vivido enquanto treinador do Santa Clara, em qualquer um dos escalões? Olha, o melhor momento vivido foi realmente... os títulos é sempre importante, não é? Mas foi ver que aquele trabalho que eu fiz ao longo daqueles anos e agora, quando vou a São Miguel e chego lá e vejo aqueles rapazes que trabalharam comigo, com as suas famílias formadas, com os seus filhos, e terem as suas vidas orientadas muito graças ao futebol, porque na altura, como eu já lhe disse, não se ganhava dinheiro, mas muitos conseguiram empregos através do futebol, porque quando a gente perguntava a eles o que é que eles queriam, muitos diziam, olha, arranjo-me um trabalho aqui, um trabalho ali, e depois, mais tarde, e aí já a partir dos júniores, que é o sub-18, muitos começaram a ganhar muito dinheiro no futebol a nível regional. Para o nível regional, não é? Nada como isso que se ganha hoje, mas na altura já era muito dinheiro. Sim. E, portanto, o que me dá gozo é agora, quando vou a São Miguel e este ano vou passar por lá outra vez, é eles me convidarem para a casa deles, nunca se esquecem de mim, convidarem para a casa deles e a ver que o objetivo da formação, porque, como eu já lhe disse, não é só a parte futebolística, é a parte familiar, eles vê-los com boas casas, com bons carros, e é assim que me gratificado, porque vejo que eles souberam tirar partido do nosso tempo que tivemos juntos e mostram que foi um tempo que valeu a pena.
Nos seus anos no Santa Clara foram, eu não quero exagerar, mas dezenas de títulos, se formos a falar, não é? Em todos os escalões. Não sei ao certo quantos Nunca foram. contou. Nunca contei, tenho o meu currículo feito em papel, nunca me deu o trabalho de contar quantos títulos foram. Foram muitos, e um daqueles que realmente me fez realmente, dei muita alegria na formação, foi o título de Açoriano de Júniores. Na altura foi o título mais importante de campeão dos Açores, do qual fui 2 vezes campeão dos Açores, e depois fui representar os Açores no torneio nacional, onde joguei com equipas como o Benfica, como o Belenenses, como a Vitória de Guimarães, como o Sporting. Só não joguei com o Porto, porque nunca calhou no nosso grupo, mas joguei com todos aqueles clubes e passei por campos como o Estádio Nacional, o Estádio da Luz, o Estádio do Bonfim. Portanto, foi realmente o ponto mais alto na minha carreira na formação. Agora pergunto, chega a altura onde você sai do Santa Clara, vai para o Santo António, faço a pergunta, como é que o Santa Clara deixou o Edmundo Paulino sair? Exatamente, a questão aqui era esta, o Edmundo, se continuasse no Santa Clara, ia continuar a ser o papa-títulos da formação. Porque, como ele já lhe disse, o Santa Clara dava as melhores condições para o treinador. E chega uma altura que a pessoa também quer ambicionar para outros patamares. E no Santa Clara era impossível naquela altura o Edmundo passar dos júniores com aqueles miúdos para os séniores, porque os séniores, na altura que era treinador de júniores, o Santa Clara, foi no ano que o Santa Clara subia a primeira vez à primeira divisão com o Manel Fernandes e, portanto, era impossível o Edmundo ocupar o cargo de treinador nos séniores, porque era completamente profissional. Santa Clara ia para a primeira divisão e, portanto, ou o Edmundo continuava a ganhar tudo na formação, ou passar aos séniores era impossível. E então, aí agora, veio... Desculpa-me a ignorância, mas porque é que era impossível? Você era tão bom naquilo que fazia, porque é que tinha que vir alguém de fora fazer o trabalho nos séniores? Porque era assim, as coisas funcionavam assim e, portanto, tanto era com os treinadores como era com os jogadores. Porque, como vou-lhe acabar de dizer, que nós tínhamos a melhor formação, tínhamos jogadores com muita qualidade e nenhum deles chegava aos séniores, porque os treinadores vinham do continente, treinadores como o Manel Fernandes, como o Carlos Manuel, como o Horácio Gonçalves, como o José Mota, e traziam os seus jogadores, eram jogadores profissionais. Nunca podias formar uma equipa para estar na primeira divisão com 100% de jogadores dos Açores. Claro. Porque era muito difícil e então estava tapado tanto para os jogadores como para os treinadores. E, portanto, era muito difícil o Edmundo acontecer aquilo que aconteceu agora com o Bruno Lage, né? Que estava na formação e foi para o Benfica numa coisa quase forçada, e calhou que dê certo. Naquela altura eles não arriscavam, e então chegou um ponto que chamei o engenheiro Diniz Leite e disse: sou o meu último ano, vou-me embora, com muita pena, quero outro objetivo. Foi-me proposto ainda continuar como parte da equipa técnica, como adjunto, mas não era o meu objetivo. O meu objetivo era, se calhar, aproveitar aqueles jogadores que iam subir e que iam para os séniores, noutra parte, e continuar o meu trabalho com aquele. Apareceu uma proposta muito boa, através do António Duarte de Viveres, tal rapaz, tal senhor, que por acaso, posso fazer aqui uma referência muito importante, é avô do atleta campeão do mundo de ginástica rítmica, o Tomás, um jovem de 14 anos, em São Miguel, e foi ele que fez com que o Pauleta fosse aquilo que é hoje. E, portanto, o António Duarte fez uma proposta, ele é natural de Santo António, fez uma proposta para ir para o Santo António. O Santo António, na altura, era o último classificado do campeonato de São Miguel, era o último classificado. Fui ver o Santo António jogar um jogo célebre, com o Ideal, onde jogava o primeiro com o último, e o Santo António ganhou o jogo, não sei se por causa da minha presença ou não. Sei que foi um clique que me deu ali, realmente o Santo António ganhou o jogo por 1-0 ao Ideal, e foi-me feita uma proposta a nível monetário também muito bom,
porque não era profissional, mas já ganhava dinheiro naquela altura e que ajudava em termos da vida também, não é? E não pensei duas vezes. Vamos para Santo António, um clube que tinha boas condições, tinha um campo próprio, um campo de terra batida, mas próprio, não dependia de ninguém nem de horas, e a ideia era então aproveitar o máximo daqueles jogadores que iam passar para os séniores. Só que naquela altura o Santo António não pagava a ninguém, e os jogadores, os melhores jogadores que subiram comigo nos júniores, foram logo apanhados pelo Operário, na altura o Santo António Nordestino também tinha ido para a terceira divisão, apanhou ali 3, 4 jogadores, punham-nos dentro de uma carrinha, levavam-nos para o Nordeste, davam-nos uma semanada a eles, e portanto os melhores desapareceram com muita pena minha. E eu fiquei com a segunda escolha. E fui para Santo António. Mas nem por isso o sucesso parou. Conseguiu fazer o do Santo António, mesmo sem as condições, como você já referiu, boas e as melhores que os Açores tinham no Santa Clara, sem essas condições, você, com o seu estilo de formação, conseguiu pôr o Santo António a arrecadar títulos. Exatamente, é uma história engraçada, porque nunca mais me esqueço, no primeiro treino em Santo António, portanto, como ele disse, fiz a minha proposta e trouxe comigo do Santa Clara, e alguns sem ser do Santa Clara, antigos atletas que já tinham, inclusive, deixado de jogar, mas que eu já conhecia, que tinham sido os meus jogadores de formação, fui-os recuperar, e vinha uma carrinha de Ponta Delgada, mais ou menos aí com 10, 11 jogadores. E então, recordo no primeiro treino, cheguei ao campo de Santo António com os jogadores, porque vinha com eles para cima ali nos primeiros dias, entramos no balneário, e vimos o balneário vazio, não vimos nenhum jogador da freguesia, porque eu disse aos miúdos, ok, vamos equipar. E depois comecei a falar com o diretor e disse, não tem aqui ninguém da freguesia, onde é que estão os jogadores da freguesia? A gente costuma se equipar naquela gabine, era na outra gabine ao lado. E eu fui à outra gabine, disse, boa noite, já jogadores, eu tinha na altura, tinha jogadores com mais idade do que eu. E eu disse, olha, vocês vai ver jogo aqui hoje? E eles disseram, não, a gente vai treinar, mas a gente equipa-se aqui nessa gabine. E disse, não, a partir de hoje a gente vai se equipar naquela gabine. E portanto, isso é só uma equipe, vocês vão fazer o favor, vão ir para lá. Portanto, foi uma adaptação muito gira, porque os jogadores da freguesia com os jogadores que vinham de Ponta Delgada, né? E alguns até da Lagoa, porque havia aquele choque entre a freguesia e os meninos da cidade, né, como eles chamavam. E o treinador jovem que vem para aqui, que pensa que vai mandar e pensa que vai fazer o que quer. Foi uma adaptação gira nesse aspecto, porque com os mais idosos que estavam lá, aquela parte sempre, nós somos de Santo António, nós é que mandamos aqui, e a gente vai fazer esse pessoal ir daqui para fora. Depois, com o trabalho do dia-a-dia e com... que foi muito importante também, isso é importante no futebol, o mais importante é os resultados. E logo ali nos jogos de treino, os primeiros jogos da época que a gente faz para rodar a equipa, começaram a aparecer as vitórias e os jogadores mais antigos, envolvidos com os mais novos, a começarem a marcar os golos e a começarem a ver, realmente isso está dando certo. A gente antes não marcava tanto golo como está a marcar, uma coisa está aqui que está a funcionar. Eles adaptaram-se completamente bem. Houve sempre aquele jogador da freguesia que não era tão profissional a nível de treino, ou que não ficava mais tarde porque ia se constipar, ou porque tinha que ir namorar, porque Santo António era uma freguesia que eles ainda namoravam de janela, e à quinta e ao domingo, e às vezes não podiam treinar todos os dias. E quando a gente quer fazer um trabalho com algum objetivo, há que treinar. Não treinava todos os dias, porque não éramos profissionais, mas treinávamos 3 vezes por semana, e era muito, muito, muito rigoroso em termos de falhas a treinos, porque se a gente treinava 3 vezes, tinha que ser 3 vezes. Começamos realmente a fazer um trabalho muito, muito importante, e depois tivemos algumas coisas que veio ajudar realmente, na primeira época, a ser uma época muito, 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 muito interessante. Apareceu um jogador que na altura teve alguns problemas de contrato, tanto com o Operário como com o Águia dos Arrifes, que foi o Paulo Edwin, um rapaz da Lagoa
que apareceu para treinar só para tirar a barriga, para não ficar parado, e depois apaixonou-se pelo trabalho, apaixonou-se pela equipa e foi o capitão da equipa e marcou 40 e tal golos naquela época. Foi um campeonato de São Miguel que há muitos anos não se via, porque o Santo António foi a surpresa do campeonato, o Águia dos Arrifes foi a equipa que foi campeão naquele ano, tinha uma excelente equipa e via-se mais gente, muita gente via isso, via-se mais gente em Santo António a ver o jogo de Santo António, às vezes via-se no estado de Ponta Delgada a ver Santa Clara. E isso foi uma coisa que chamou muita atenção na altura na imprensa. Ao domingo, parava, a Vila Santo António parava. Mulheres, crianças, era tudo no futebol ao domingo à tarde. Até o Sopatro teve que mudar o horário da missa ao sábado à noite, porque quando o Santo António jogava ao sábado à noite, ele não ficava sem ninguém na missa. O que foste fazer para aquela freguesia. Agora, o que é que foi mais... Claro que tudo tem o seu momento especial na sua vida e na sua carreira enquanto treinador, mas o que é que foi mais gratificante? O tempo passado a formar jovens no Santa Clara ou chegar ao Santo António e pegar numa equipa que não fazia praticamente nada e pô-los a jogar futebol? O que é que foi mais gratificante? Foi quase um seguimento daquilo que tinha feito na formação, não é? Porque, como eu já disse, eu no primeiro ano consegui levar aquela segunda linha dos meus jogadores que trabalharam comigo, mas já no segundo ano já fui recuperar aqueles outros que tinham ido para os outros lados, porque o Santo António começou a ver o fruto do trabalho que podia ir mais além e podia deixar de ser aquele clube de vila e começar a ser o clube da Ponta Delgada, porque o Santo António é Ponta Delgada, não é? E então o Santo António disse, não, a gente, já que estás aqui, arranjou alguns patrocínios e começou a pagar prémios de jogo. Nós não pagávamos ordenados, era prémios de jogo. Uma vitória dava tanto, em casa era X e fora era X, e então o jogador já se sentia motivado. Muitos faziam os seus contratos, como eu já lhe disse, através de conseguir um trabalho. Os diretores eram pessoas envolvidas no governo, pessoas envolvidas nas suas companhias, e então o jogador pedia e ele dizia, se vieres para Santo António, a gente arranja-te um trabalho assim, ou vais trabalhar para uma loja de comércio. E então o jogador já vinha com alguma motivação. No segundo ano, como ele disse, fizemos uma aposta na recuperação dos outros jogadores. Já não foi muito feliz, mas no terceiro ano foi também uma meta minha que eu disse, ou é este ano, ou vocês apostam como eu quero apostar este ano, ou então eu também venho embora. Porque tinha aparecido uma proposta também do clube da minha freguesia, que era os Arrifes, e eu disse, ou a gente vai apostar e vamos tentar fazer aqui uma coisa diferente, ou então eu venho embora. E então o Santo António disse, ok, quais são os atletas que tu queres? E eu disse, eu quero deles uma lista de jogadores e garanti-lhes que se eles conseguissem 70% daqueles jogadores, a gente era campeões de São Miguel. E eles conseguiram aquela percentagem de jogadores que eu tinha e acabamos por ser campeões de São Miguel, que foi para mim o ponto alto da minha carreira como treinador. Modéstia à parte, o campeonato de São Miguel não é muito, mas era muito, muito importante naquela altura para a freguesia. E muita gente diz que o Edmundo, o Papa Títulos, pôs Santo António no mapa. E realmente era verdade, porque no ano a seguir, como fomos campeões, fomos para a Série Açores. A Série Açores era um campeonato dos Açores semana a semana, de onde os árbitros vinham do continente, e muitos árbitros vinham com famílias a apitar, porque vinham ao continente. Para eles era um prémio também vir apitar aos Açores, muitos deles não conheciam os Açores, e vinham com as suas famílias. E era aí que eles chegaram à conclusão que realmente estava-se a pôr Santo António no mapa, porque ninguém conhecia Santo António. Exato. E através do futebol o Santo António foi conhecido. Muito bem. Vamos fazer um intervalo, voltaremos com mais história com o Edmundo Paulino, é conceituado treinador dos Açores, agora radicado nos Estados Unidos já há vários anos, mas vamos continuar esta belíssima história de futebol logo a seguir estas mensagens. Fiquem connosco.